Olá, tudo bem? Sou o professor Cláudio Ventura. Bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso preparatório Ventura Educacional. Bora lá? E hoje nós vamos falar desse autor conhecido e renomado, o Victor Paro. Nós vamos tratar esta obra, A Educação, a Política e a Administração. Reflexões sobre a prática do diretor escolar. Esse trecho, este artigo, este capítulo está no livro Educação e Pesquisa, entre as páginas 763 e 778. Então vamos lá. Primeiro ponto, é que a ótica de Victor Paro nos leva a explorar é a direção escolar na educação básica, buscando traçar um paralelo entre a técnica, a política e a democracia. Para Paro, a atuação do diretor escolar não pode se restringir a uma mera aplicação das técnicas administrativas. Não pode se reduzir a isso. Ele enfatiza que as ações do diretor devem estar intrinsecamente ligadas aos fins educativos, e esses fins educativos são de natureza pedagógica. O centro, a centralidade da escola são os processos pedagógicos. E isso significa que as decisões administrativas aqui precisam de considerar o impacto no aprendizado dos alunos, no trabalho dos professores, na construção de um ambiente escolar que promova aquilo, que nós chamamos de uma formação integral do sujeito. A dimensão política aqui ela vai se manifestar na necessidade do diretor compreender o contexto social e as demandas da comunidade escolar, enquanto a dimensão democrática implica em envolver a comunidade nas decisões e garantir a participação de todos dentro do contexto escolar. E por isso a gente precisa de pensar uma contínua avaliação da gestão escolar, da administração escolar e dos seus processos. E aí, a gente pode discutir aqui neste caminho, sobre os processos que ao longo das décadas, tem levado a uma valorização, da administração escolar no ensino básico. E aí, neste sentido, o Victor Paro reconhece que a gestão escolar tem sido cada vez mais valorizada como um elemento que a gente vai chamar de fundamental, a administração escolar, ou um elemento, ele vai usar a palavra crucial, dentro dos próprios processos de desenvolvimento da educação. Não há possibilidade de melhoria da qualidade do ensino se nós não construirmos uma gestão escolar, uma administração escolar que seja eficiente e eficaz. No entanto, o Victor Paro alerta para o risco de uma valorização que seja puramente tecnicista. A gestão escolar, ela não pode ser apenas tecnicista. Ela não pode ser desvinculada dos objetos pedagógicos e das questões políticas. Para o Victor Paro, a gestão é relevante quando contribui efetivamente para a melhoria dos processos educacionais, para a qualidade do ensino, e qualidade do ensino nunca
vai se fazer sem a democratização da escola. Então, qualidade de ensino tem a ver necessariamente com democratização da escola. E aí, neste sentido, a gente tem que pensar as ênfases que tem se dado nos processos, né, da administração escolar e nos estudos que destacam estes processos. Ele concorda que a organização e a gestão são muito importantes, mas insiste, né, sempre, Vitor Paro vai bater nessa tecla, que a educação e que estes processos de gestão, eles são sempre meios e não são fins neles mesmos. Eles são meios para se alcançar a eficiência pedagógica, o sucesso dos alunos. E ele vai falar de uma causalidade questionável. Acredita-se que resultados insatisfatórios do ensino são consequências de uma má administração. Ele critica essa visão, porque ele acha essa visão, ele concebe essa visão, uma visão simplista, porque ela atribui os problemas do ensino, vou colocar aqui o P e o E, né? Essa visão atribui os problemas do ensino à gestão, enquanto nós sabemos que existem outros atravessamentos que podem, né, levar os alunos ao insucesso e ao fracasso. Embora aqui o Vitor Paro reconheça a importância que tem uma boa gestão, ele argumenta que os resultados educacionais são influenciados por uma rede complexa de fatores, incluindo, por exemplo, condições socioeconômicas, as políticas educacionais, a formação dos professores, a organização do sistema do ensino. Então, reduzir aqui para Paulo, né, para Vitor Paro, o insucesso do aluno na má gestão é uma causalidade questionável. Ele vai fazer a defesa da administração escolar como mediação para os fins educacionais. E aí vai trazer a ideia de um ensino eficiente e racional. A necessidade de uma boa administração para a realização eficaz do ensino. Ele não está negando aqui, né? Ao pensar dessa maneira, ele não nega a necessidade de uma administração eficiente e racional. Mas ele aqui vai destacar a necessidade de que essa administração seja vista como um instrumento para a realização do ensino. A eficiência administrativa aqui, sobre a ótica de Vitor Paro, deve estar a serviço da eficácia pedagógica, ou seja, tem que garantir, minha gente, que os alunos aprendam e que eles se envolvam plenamente no processo de aprendizado. E aí a gente vai entender a administração também como uso racional dos recursos para alcançar os objetivos, independente do que se administra. Ele concordaria com a importância do uso racional dos recursos, né? Mas ele também aqui destaca que na educação os objetivos nunca são neutros. Eles são carregados intensamente de intencionalidades políticas e pedagógicas. Portanto, minha gente, a administração dos recursos deve ser orientada para os fins educativos. Sobretudo, esses fins têm que estar atrelados sempre à busca de uma escola que seja
diferenciar muito os processos gestores de uma escola de outro tipo de instituição ou de uma empresa. Sobre a natureza administrativa, ele vai dizer que ela é ampla, né? Ela abrange direção, serviço de secretaria, atividades de apoio, e a própria prática pedagógica. E aí, para o Paro, gente, a administração escolar, ela não se limita a essas tarefas burocráticas tão somente. Abrange, mas não se limita. Ela permeia toda a organização escolar, incluindo as atividades de apoio, a prática pedagógica. Isso significa que a gestão escolar, ela tem que estar atenta às necessidades dos professores, às necessidades do aluno, às necessidades pedagógicas, organizando a escola para esse fim, ok? Dando mais um passinho à frente, né? O Paro vai aqui evidenciar uma posição contraditória e estratégica do diretor, né? O diretor, como chefe da escola, ele ocupa uma posição de quê? De liderança. O diretor é o líder da escola. E ele reconhece que o diretor ocupa formalmente uma posição de liderança na escola. No entanto, gente, o Vitor Paro questiona a natureza dessa liderança, ou seja, mas que tipo de liderança é essa? Como que essa liderança se desenrola, se desenvolve dentro do bojo da escola? E ele alerta para uma visão exacerbadamente hierárquica e autoritária do diretor, uma visão típica de chefe. Para o Paro, gente, né, a liderança do diretor, ela é essencialmente pedagógica e política, ou seja, é aquele sujeito que tem que ter a capacidade de compreender os processos educativos e, ao mesmo tempo, articular toda a comunidade pedagógica e toda a comunidade escolar para direcionar estes processos educativos. Então, o diretor, ele prepara, ele tem uma função, ele tem competências e habilidades relacionadas à prática pedagógica e competências e habilidades políticas. Está relacionado à capacidade de articulação dos agentes e das pessoas envolvidas nas práticas pedagógicas. E aí, gente, a analogia com uma empresa deve ser feita, sim, né, em relação à escola, mas com certas reservas e com bastante cuidado, né? A administração escolar, né, é vista como gestão de recursos humanos, né? Assim como dentro de uma empresa, que está organizada no sentido de alcançar objetivos. Ele faz uma crítica, né, severa a este tipo de analogia entre escola e empresa, porque ele vai dizer que a escola e a empresa têm natureza intrinsecamente diferentes, né, da produção de bens ou da produção de serviço, né? Paro vai dizer que a escola não pode ser vista, ou a gestão escolar não pode ser vista apenas como uma mera gestão de recursos, porque isso desconsidera a complexidade dos processos de aprendizagem, dos processos humanos, as questões sociais, né, que estão colocadas dentro do bojo da escola. E aí ele vai dizer que dentro da escola a gente tem dois tipos de recursos: os recursos objetivos e os recursos subjetivos.
Quais são os recursos objetivos? São os instrumentos de trabalho, ok? Ele concordaria certamente que a escola, né, necessita de objetos, de instrumentos de trabalho. No entanto, ele enfatiza que estes objetos são meios, né, e que não são o fim último da educação. Qualidade da educação, é claro, passa pela disposição de materiais, mas não se reduz à disposição de materiais. Mas que absurdo, Cláudio! Você está dizendo o quê? Que a gente não precisa de sulfite, de caneta, giz, quadro branco e material e computador para educação? Não estou dizendo sim, precisa, calma. A qualidade da educação, ela passa pelos recursos materiais, mas não se restringe a ele. Porque se você tem lá um datashow 3.600 megapixels, você tem, melhor ainda, a lousa digital. Aí você vai lá e faz uma lâmina de slide e bota os alunos para copiar. Te pergunto, o que adiantou para você o recurso? Hã? Qual a diferença que um recurso mal utilizado vai fazer? Então, muito cuidado. A qualidade da educação passa, sim, pela qualidade do recurso, mas não pode ser explicada meramente por eles, né? Então, tem que ter esse cuidado. E aí, o outro ponto que a gente vai colocar aqui agora são os chamados recursos subjetivos. Quais são esses recursos subjetivos? São aqueles que estão ligados à técnica, à capacidade dos sujeitos, os saberes, as inteligências, os valores, as potencialidades de todos os membros da comunidade escolar, de alunos, de pais, de professores, de merendeiras, de inspetores, auxiliares de classe, ADIs e por aí vai. Então, estes são os recursos subjetivos. Então, mais uma vez, recursos objetivos são todo ferramentário. Apagador, lousa, sulfite, canetinha, lápis de cor, caderno, blá blá blá. E os recursos subjetivos, né, estão ligados às teias de saberes, redes de conhecimentos que possuem, né, os membros, aqueles que participam dos processos educativos dentro da escola. E aí, minha gente, a gente vai agora falar sobre a necessidade de um esforço humano coletivo e da racionalização dos processos educativos. A administração escolar, gente, ela necessita de um esforço humano que seja conjunto. Tem que ser essas duas coisas, humano e conjunto. Gente, Vitor Paro vai defender exaustivamente o trabalho coletivo na escola, né? Porque a complexidade do trabalho educacional exige participação, exige uma integração, né? Para que as pessoas possam todas caminhar, possam todos coordenar o seu esforço no mesmo sentido. E Paro, claro, vai dizer que esses processos só se fazem por meio da articulação e por meio do diálogo entre os diversos sujeitos que estão envolvidos na prática educacional. Paro também vai falar sobre coordenação técnica e sobre coordenação democrática dos processos educativos. Quando os interesses, veja bem, que executam o trabalho se alinham com o objetivo, a coordenação ela pode ser mais técnica e pode ser mais democrática também, né? E aí, neste sentido, é muito importante a gente destacar a necessidade
desse alinhamento dentro da escola, na busca da construção e não da imposição de consensos através de debates contínuos e de negociação. E aí, neste sentido, o saber técnico pedagógico, ele tem que estar alinhado com os próprios objetivos do saber pedagógico, compreendendo que estes objetivos são sempre democráticos. Então, a gestão pedagógica não prescinde da técnica, né? Eu não faço gestão pedagógica, de processo pedagógico, com coração, com amor, com ternura e com carinho somente. Não! A gestão pedagógica é uma ciência que prescinde sim de técnica. Então, ou seja, é um saber fazer racional, planejado, organizado. E aí, Paro vai dar sequência, né? Vou colocar aqui para você a sua reflexão, né? Ao refletir sobre a relação entre o diretor escolar e o administrador escolar, né? Essas duas, esses dois nomes, né? Para uma função, né? Que é muito semelhante, né? Ele vai dizer que ambos, né, têm a necessidade, têm a função de zelar pela adequação de meios e fins dentro do processo educacional. Ele reconhece, o Vitor Paro reconhece o papel importante da administração da escola, né, buscando a adequação dos meios, ou seja, dos recursos objetivos com os fins, ou seja, subjetivos, aquilo que é a aprendizagem, o desenvolvimento dos alunos. E aí, nesse sentido, o gestor, né, escolar, o diretor, o administrador escolar, ele ocupa, né, o ponto mais elevado na hierarquia da escola. E ele tem grande, mas não toda, clara, responsabilidade pelo funcionamento da escola e pelo sucesso dos nossos alunos. Mais uma vez, ele tem muita, mas não tem toda a responsabilidade. E é muito importante essa diferenciação, porque vocês sabem que são essas pegadinhas que vão cair na prova de vocês. Paro vai falar sobre essa aproximação que existe entre a figura do diretor e entre a figura do diretor de uma empresa capitalista. E ele vai dizer dessa crescente expectativa em relação ao diretor escolar, de que ele se torne cada vez mais um diretor de empresa, né? Ele vai dizer que essa é uma tendência e que essa tendência é muito preocupante dentro da administração da escola. Porque para o Paro, equiparar um diretor escolar a um diretor de empresa significa aplicar a educação a uma lógica puramente empresarial, a uma lógica puramente reprodutivista. Por isso que a gente tem que estar dentro do processo educativo, constantemente nos atendo às finalidades, aos fins da educação. Quais são os fins? Quais são os objetivos da educação? E o mais importante que o gestor escolar faz dentro de uma escola é, mais uma vez, adequar os meios aos fins da educação. Porque é muito importante que dentro do processo escolar não se perca de vista a educação como uma construção histórica do ser humano. E aí, neste sentido, tem que buscar sempre uma visão mais ampla
né, da função da escola dentro do contexto social e compreendendo que essa função não é reprodutivista, mas, pelo contrário, é a função de construtora de conhecimento. A educação, gente, tem a peculiaridade de considerar a historicidade na realização concreta da educação, né? Ou do processo educativo, para dizer melhor. Ou seja, a educação, gente, ela considera não aquele sujeito ali que está somente na sua frente, mas ela considera que esse sujeito ele tem uma cultura, ele tem uma visão de mundo, ele tem uma identidade, ele tem um temperamento, ele tem uma história. Ou seja, o processo educativo considera a complexidade dos sujeitos, né? Que vão se inserir dentro desse processo, né? E no processo pedagógico centrado no educando, né? Na formação da personalidade do educando. A relação entre educador e educando como relação política e democrática. O Paro vai dizer que educar vai além da explicação. Educar não é expor conteúdo, mas educar é você envolver-se junto ao aluno numa relação, né, de construção, a relação de diálogo, de problematização, para criar condições que a realização daquela aprendizagem ocorra, valorizando o esforço, a curiosidade, a colaboração e a autonomia do aluno. Por isso, né, aprender como um valor construído, né? O saber não é inato. As pessoas não nascem sabendo. As pessoas também não nascem podendo saber mais ou podendo saber menos. A educação é uma relação política entre sujeitos que estão envolvidos na construção das suas personalidades. E a educação, ela é uma relação democrática essencial. Porque para que a educação ocorra, temos que estabelecer relações mais horizontalizadas, ou seja, em que os sujeitos possam dialogar, né? E menos verticalizado. A verticalização das relações dentro de processos educativos coíbe a construção de conhecimentos pelos sujeitos, né? E aí, gente, já chegando ao final, o Paro vai fazer uma crítica contundente à visão de escola, né, como empresa. Por tudo isso que nós já dissemos. Paro vai falar também sobre a necessidade da construção democrática dos processos de gestão em oposição ao autoritarismo escolar, para que de fato se construa uma educação para a cidadania. E aí, né, o Victor Paro vai bater naquela tecla que muitos outros autores, né, como a Kandal bate, por exemplo, de que dentro da escola a principal experiência que o aluno pode e deve ter é a experiência de democracia. O aluno vai se tornar cidadão na medida em que a escola lhe possibilitar uma boa